Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu vim hoje fazer um vídeo. Faz um tempinho que eu não gravava, mas eu decidi fazer esse vídeo para falar de um material que é sonho de consumo de 10 entre 10 pessoas que trabalham com papéis, que são os catálogos. E por que falar de catálogo? Porque eu vejo que as pessoas não usam os catálogos da melhor maneira, não sabem buscar no catálogo informações que são preciosas para o seu trabalho. Às vezes eu estou conversando com alguém que me fala de alguma linha, eu falo, não, mas essa linha tem tal percentual de algodão. Ah, é? Está no catálogo. Ou então, qual o formato do papel? Está no catálogo. Então eu trouxe vários. Catálogo, inclusive, a gente sabe que é difícil de ter catálogo porque os fabricantes têm um limite para fornecer catálogos, e é que eu estou inclusive defendendo muito o lado dos fabricantes. Já trabalhei com um, sei o quanto é difícil isso, mas se vocês precisam de catálogo, batalhem o seu. E a melhor maneira de batalhar o seu catálogo é estar perto do fabricante, estar próximo. Acompanhar nas mídias sociais, entrar em contato, ir nos eventos organizados por eles. E nesses momentos, essa proximidade que faz com que o relacionamento mostre que você realmente precisa de um catálogo para o seu trabalho. Quando a gente fala em papéis especiais, é muito difícil você especificar um papel colorido sem mostrar para o seu cliente ou sem mostrar para você mesmo se aquele papel serve ou não. Então, eu tô aqui com vários catálogos. Eu realmente tenho uma situação privilegiada de muitos anos de trabalho com isso. Então, eu tenho vários catálogos aqui e a gente vai ter oportunidade de ver modelos diferentes, mas entender na prática que todos eles trazem essas informações importantes que eu tô passando para vocês, cada um à sua maneira. Eu vou pegar aqui dois extremos e dois extremos de fabricantes muito presentes no Brasil. Tô aqui com um catálogo que é esse tijolinho aqui da Fedrigoni, que tem praticamente todas as linhas, porque teve o lançamento do Candy Plus depois. E a gente chama esses catálogos que tem esse formatinho com parafusinho de pantoninhos, apesar de que esse aqui é bem tijolinho mesmo, né? E pantoninhos em referência à escala Pantone, que tem esse parafuso e abre. Catálogos como esse pantoninho, eu vou mostrar um pouquinho o que eu acho que tem de favorável, desfavorável em cada modelo, para você se entender também, tá? Então, esse aqui, o que ele faz? Ele traz a relação das linhas da Fedrigoni aqui na frente, para você saber na sequência mais ou menos onde está o quê. Eu fico um pouco irritada para tentar achar as coisas desses catálogos, que tem muita coisa, que eu fico um pouco perdida, mas eu sou meio perdida. Mas aqui, o que tem de interessante? Quando eu quero, por exemplo, coordenar duas referências que eu vou usar, eu tenho a vantagem de poder colocar uma sobre a outra. Então, por exemplo, eu estou pensando em usar aqui um Verger com uma referência do Savile, e eu quero ver se essa combinação fica boa. Ah, não, talvez eu devesse usar uma cor um pouco mais quente, esse segundo aqui, que tem os tom um pouquinho mais creme. Ah, resultado melhor. Eu consigo fazer essa sobreposição que ajuda muito na hora de escolher e coordenar os papéis. Então, esse é um ponto. Informação importante que os catálogos têm que ter. Gramatura do papel. Nesse caso aqui, o que ele faz? Ele mostra em negrito qual a gramatura daquela lâmina correspondente e quais as demais gramaturas que você encontra aquele papel. Então, isso é muito importante, porque eu posso precisar do 120, mas no catálogo está mostrando o 180 e eu não saber se tem o 120. Então, aqui ele fala, não são todas as cores, por exemplo, no Color Plus, não tem todas as cores em todas as gramaturas. Então, é importante eu saber, eu vou querer um 240 gramas, aquela cor determinada tem no 240 gramas ou só tem até os 180 gramas? Outra informação importante, para cada linha vem o formato, aqui ele tem a relação das cores, né? E aí cada linha vai falar qual formato que ela está disponível. No Brasil, as linhas fabricadas no Brasil, quando a gente fala em papel fino, para couché, offset, tem várias outras opções, mas o mais normal para papel fino é 66 por 9,6, que é 66 por 96 centímetros.
Significa que eu só vou encontrar nesse formato? Não, eu posso comprar num distribuidor formato A4, formato A3, mas porque ele converteu nesse formato. A fábrica vende no 66 por 96. E por que é importante eu saber disso? Porque se eu quiser fazer um trabalho maior, eu sei até que formato eu posso encontrar no mercado. Quando a gente fala de linhas europeias, muitas vezes o formato já vai ser 70 centímetros por 1 metro. Linhas americanas vêm muitas vezes em polegadas, aí o distribuidor normalmente vai ter uma tabela de conversão para o sistema métrico, para quilos, para que você saiba se encontrar naquela informação. Então, esse é um catálogo pequenininho. O que ele tem de bom é que você consegue levar ele para onde você for. Se você for, por exemplo, um vendedor gráfico, tem que ter um catálogo desse na mão. Então, isso é interessante. Agora, quando eu vou trabalhar, que eu estou mostrando um papel, ou que eu vou usar um papel, se é um papel que eu uso muito, vale o investimento de ir até um distribuidor que venda a folha 4 avulsa, ou até o showroom, por exemplo, quando o fabricante tiver, que é o caso da Fedrigoni, e pegar daquele papel que eu uso bastante, uma folha 4. Por quê? Porque é diferente eu ver um tamanho assim e eu ver na hora de usar num tamanho assim. Eu não tô achando a mesma cor aqui, eu tenho essa dificuldade, tá, gente? Mas ela tá aqui. Mas só pra gente fazer uma comparação, quando eu vejo um catálogo em formato pequeno, quanto maior for a folha, melhor para eu avaliar a cor. Então aqui é ótimo para você ter referência, é ótimo para você fazer essa comparação, mas eu uso muito uma determinada referência. Tem algumas folhas em A4 para o seu trabalho que vai te ajudar. A4, A3, quanto maior. Aqui também folha gráfica fica difícil de você trabalhar, mas um A4, um A3 para fazer um layout, um boneco, é importante. Partindo para um outro extremo, muitas vezes nesse pensamento de trabalhar com um formato maior, a Joe Higgins fez uma opção na Europa por um catálogo assim. É muito legal ter esse formatão para você trabalhar, mas por outro lado, acaba sendo menos prático nessa questão do manuseio. É um catálogo de mesa, é um catálogo de referência, mas é um catálogo para você ter uma mesa para trabalhar. A referência para o Brasil é uma fatia desse catálogo, tem esse tamanho, ainda assim é um catálogo grande, mas dá para trabalhar, você consegue abrir mais, e aí na hora de eu comparar, eu posso fazer, por exemplo, uma dobra e montar mais ou menos assim. Então, é uma maneira também da gente se virar um pouquinho nisso, mas se estiver muito distante, já fica um pouco mais difícil de fazer essa questão de como eu vou usar uma linha com a outra. O que eles fizeram, e eu uso muito também, para ficar mais fácil, é um resumo nesse formato aqui, que a gente tem ele em quadradinhos. E aí esses quadradinhos servem para referência. Achando a referência aqui, depois eu vou buscar no catálogo maior aquilo que eu quero. Como essas linhas muitas vezes vêm da Europa, dos Estados Unidos, nem sempre as fábricas trazem tudo para o Brasil, às vezes o que acontece, a gente tem essa relação aqui, é ter uma tabelinha dizendo, anota aqui, acho que tá deste lado aqui, por exemplo aqui, o distribuidor Cantalis fez uma tabelinha falando o que tem disponível no Brasil deste catálogo aqui. Esse é um catálogo bem interessante também, é uma outra linha da Joe Higgins, que é a linha digital, e ela tem na parte prata toner seco, a parte dourada toner líquido, que são papéis para impressão digital já tratados para essa finalidade. Então aqui no final eles têm que ter algumas informações complementares, como por exemplo a questão da compatibilidade com equipamentos. Então, falando de performance, de compatibilidade, isso você encontra aqui também no final do catálogo, porque é uma informação importante para uma linha digital. O que eles fazem também? Eles comparam o mesmo papel impresso em duas técnicas diferentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa imagem impressa em toner líquido e a mesma imagem
eu vou ter do outro lado do catálogo, em ponta cabeça, impresso em toner seco. Então, uma outra maneira também que eles encontraram bem inteligente. Esse catálogo tá meio sofridinho, porque já foi bastante manuseado, mas acho que é um dos catálogos ou o catálogo mais bonito que eu já recebi. Um outro catálogo que eu gosto muito é esse aqui, da Fedrigoni. Por que eu gosto bastante desse catálogo? Primeiro, que ele tem esse tipo de disposição aqui, que mostra as linhas numa linearidade aqui. Até vou mostrar esse aqui, esse lado aqui. Você mostra qual papel, qual a gramatura disponível. Sempre que eu falo para vocês, quanto maior for a superfície, melhor para avaliar o papel. Então eu posso abrir assim para ter uma superfície maior. Tem um lado negativo de ser mais complicado de fazer aquela questão de sobreposição de uma cor com a outra para poder escolher, mas tem uma coisa muito interessante que ele traz. Atrás das lâminas eu tenho informações importantes, não só de gramatura, peso, eu tenho também a composição desse papel em termos de fibras. Tem fibra longa, se não tem fibra longas, tem alguma certificação daquele papel. Então, aqui é interessante que traz também essas informações. E aqui sim vai trazer qual a gramatura disponível, formato. Tem catálogos que trazem até, por exemplo, o peso da resma. Para que isso é importante para mim? Até eu resolver, por exemplo, levar umas 5 resmas gráficas de papel dentro do meu carro e saber o que representa esse peso, né? Aqui esse catálogo tem mais uma coisa legal, que é um caderno impresso, de amostras impressas. Então aqui eu consigo ver daquelas linhas em alguns exemplos de impressão diferente, com técnicas diferentes. Então offset, serigrafia, tem hot stamping, tem recorte, tem relevo. Então aqui eu consigo também ter uma ideia daquelas linhas que estão no catálogo impressas como ficam. Então esse é um outro modelo de catálogo interessante. E às vezes, dependendo do que a gente está falando em termos de papel, não é em gramatura que ele é apresentado. Tem aqui um exemplo que você tem em gramatura, mas você também tem em milímetros. Essa linha aqui da Favini, o Sumo, que não é vendido no Brasil ainda, infelizmente, eles têm, por exemplo, são essas placas, tem preto, tem branco, que elas vêm em milímetros. Então aqui eu tenho em milímetros, mas aqui eu tenho a correspondência em gramaturas. Vou pôr óculos para olhar aqui a gramatura. Aqui, por exemplo, eu vou ter 2.150 gramas, que corresponde a um papel de 3 milímetros de espessura no formato de 71 por 101 centímetros. Outro material que vem expresso em espessura também são esses cartões cinzas. Esses também não são vendidos ainda no Brasil, mas também é a mesma coisa, 1,5 milímetro, 900 gramas, porque é muito importante saber a espessura nesse tipo de material, tá? Aí ele vem numa caixinha assim, para ficar mais fácil também de visualizar. Bom, gente, eu quis mostrar para vocês que existem diversos formatos, diversos estilos de catálogo, mas o que é muito importante é você saber quais as gramaturas disponíveis, quais a composição daquele material, quantas folhas vem no pacote, qual o formato, se tem alguma certificação, se fala alguma coisa, por exemplo, de pH. Tudo isso é muito importante e muito importante saber o que tem disponível no mercado. Quando tem um lançamento assim, tá aqui. Por exemplo, a Fedrigoni, para não perder tempo, não dá para colocar no catálogo, não dá tempo, faz um outro catálogo para o lançamento. Então, quando foi lançada a linha Candy Plus, foi feito um catálogo mais simples, mas que já está na mão de muita gente. Essa linha é um sucesso, está sendo super bem vendida. Sem o catálogo na mão, ia ficar difícil fazer tanta divulgação. O pessoal da Metalic, quando fez na Mega Artesanal o lançamento dos papéis, esses laminados, o que eles fizeram? Improvisaram um catálogo e que funcionou super bem para feira. Onde estava disponível? Na Mega Artesanal. Então é o que eu falo, se você quer um catálogo, esteja próximo do fabricante,
veja o que eles têm no Brasil. Exemplo que eu mostrei da Favini do Sumo, que não tem no Brasil, mas tem a linha Burano, por exemplo, está disponível no Brasil em quais cores? A linha da Itália é maior, a linha disponível no Brasil é essa. Então é importante, é uma super ferramenta de trabalho, tem que ter catálogo para poder mostrar para os seus clientes, e como eu falei, para você saber como trabalhar e saber o que vê no catálogo é muito importante. Espero que a gente tenha ajudado. Eu sei que eu deixei muita gente com água na boca, mas vamos trabalhar com os fabricantes, esteja próximo para ter os seus catálogos também. Gente, até o próximo vídeo. Segue a gente aqui no YouTube se você gosta de papel, segue também no Instagram, no Facebook. A gente sempre tem novidades por lá e por aqui. Tchau!